Glória a Deus. É bom estar mais uma vez aqui com os irmãos para junto nós comermos o pão do Senhor, o pão que desceu do céu, amém? Antes eu quero fazer um rápido relatório para os irmãos. Semana passada nós estivemos no sertão, eu estive com o pastor Voneir, visitando o sertão, e voltei de lá assim, impactado, muito feliz, vendo como que Deus está salvando o sertanejo. Deus está fazendo uma obra linda naquele lugar. Visitamos várias igrejas, vi um povo ali faminto pela palavra de Deus. Eu sou nordestino, sou filho paraibano, e fiquei muito feliz de ver o que Deus está fazendo ali. Muitas pessoas se rendendo ao Evangelho, líderes animados com a obra de Deus. É bom quando você encontra líderes animados. Encontrei ali pastores animados, felizes com a obra de Deus. Fiquei assim muito impactado com a escola de missões lá em cima daquela serra. Gostei demais daquele lugar. Eu moro naquele lugar facinho, irmãos. Pensa um lugar bonito, né? E eu vi ali aqueles alunos dedicando a sua vida ao Senhor. Tivemos a oportunidade de falar na escola 2 vezes. Dei aula 2 vezes lá. Enfim, foi muito bom toda aquela viagem. E sabendo também que hoje nós recebemos a notícia que esse ministério, que também está na Europa, está em Portugal, fez alguns batismos essa semana. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus, irmãos. Porque na Europa, fazer batismo na Europa, dá glória a Deus, que o negócio é forte, né? Pastor Voneir esteve esses dias atrás na África, também deu um relatório para nós aqui de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E nós chegamos à conclusão que ninguém detém, a obra é santa. Apesar de tudo, a obra do Senhor está avançando e Deus vai cumprir o seu propósito, e nós cremos na salvação do Nordeste. Eu queria, junto com os irmãos agora, orar, fazer uma oração justamente pelo Nordeste, porque a gente vê aí ainda alguma resistência, né? Mas eu creio que aquela obra ali, ela vai crescer rapidamente. Ontem eu estava um tempo com Deus, no meu quarto, orando, escrevendo um pouco, e Deus me deu uma palavra específica. Eu não sou muito profeta, mas às vezes Deus me dá uma palavra profética. Deus me deu uma palavra muito forte para o pastor Voneir e para a pastora Luciana, e eu vou dar essa palavra para eles. Não vou contar para vocês ficarem curiosos. Depois, se ele quiser, ele conta para vocês. Mas Deus me deu uma palavra muito forte ontem no meu quarto, em relação a tudo isso que esse ministério está fazendo. Eu já disse para os irmãos e quero mais uma vez confirmar, mediante essa viagem, que o pastor Voneir tem uma unção apostólica, não é? É inegável que os dons que equipam o ministério apostólico fluem na vida do pastor Voneir, e nós temos a nossa pastora, uma profeta. Deus falou muito forte comigo ontem sobre o apóstolo e sobre o profeta, e amanhã eu creio que eu vou falar com eles a respeito da palavra que o Senhor me deu. Vamos orar pelo menos uns 30 segundos ou 1 minuto pela salvação do sertão. Levante a sua mão, levante a sua voz, vamos clamar agora pelo sertão, pela salvação do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela salvação do sertão, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, algum tempo atrás o Senhor me deu uma série de ministrações sobre os nossos dias. Uma delas eu já preguei aqui, e o tema é entendendo os nossos dias. Nós vamos continuar falando sobre isso. O tema é um pouquinho diferente. O tema é limpando a nossa visão. O que Deus tem falado muito forte no meu coração é que nós, como igreja do Senhor,
nós precisamos enxergar os nossos dias e precisamos enxergar os dias que vêm pela frente. Nós precisamos ser um povo com olhos abertos, enxergar espiritualmente o que está acontecendo no nosso meio hoje, o que está acontecendo agora e o que vai acontecer pela frente. Por que nós devemos enxergar os nossos dias e os dias futuros? Porque nós somos a igreja dos últimos dias. Nós somos a igreja que vai sofrer o arrebatamento. Nós somos a igreja que vai experimentar os últimos dias da igreja na terra. Então nós precisamos ter uma visão espiritual correta. Nós precisamos enxergar os nossos dias e precisamos enxergar os dias futuros. Eu gosto muito de ler o livro de Apocalipse, porque quando você lê o livro de Apocalipse, você coloca um binóculo e você enxerga na frente, não é? E eu tenho orado, pedido ao Senhor que Ele coloque sobre nós, a sua igreja, o colírio dEle, que Ele limpe a nossa visão, que Ele nos dê a graça para enxergar de fato o que Ele está fazendo hoje e enxergar os dias que vêm pela frente. Porque se nós não entendemos os nossos dias, irmãos, e se nós não entendemos o futuro, os dias que vêm pela frente, nós podemos não suportar os próximos dias e nós podemos não preparar corretamente para esses dias. Essa semana eu ouvi um pregador famoso pregando nas redes sociais e eu confesso para os irmãos que eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: Senhor, por favor, me explica qual Bíblia que esse homem está lendo, colocando as coisas como se Deus estivesse muito longe de tudo isso que está acontecendo, que a volta de Jesus é algo que talvez nem aconteça no próximo século. Irmãos, eu fiquei assustado com a falta de entendimento daquele líder. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei assustado como que aquele homem não consegue enxergar os nossos dias. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sei que aqui tem homens e mulheres de oração, de jejum, pessoas consagradas a Deus. Será que eu estou equivocado ou você pensa como eu, que nós estamos vivendo os últimos dias? Quem pensa assim? E quem tem se preocupado em se preparar para esses últimos dias? Sabe, irmãos, às vezes eu encontro alguns cristãos que parece que eles não estão entendendo, que parece que eles não estão enxergando a nossa realidade. Parece que eles não conseguem ver que tudo que a Bíblia fala sobre os últimos dias está diante dos nossos olhos. E eu vejo parte da igreja um tanto quanto acomodada, de braços cruzados, assistindo, e não preocupada em se preparar para esses dias. Eu mencionei aqui outro dia, numa pregação, que na primeira vinda de Jesus, apesar de muita gente saber que aquele era o tempo da chegada do Messias, poucas pessoas perceberam a chegada do Messias. Vai acontecer a mesma coisa. Nós temos muitos sinais, muitas profecias, a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos, mas por incrível que pareça, amados, parte da igreja parece que não está enxergando, parte da igreja parece que não está vendo. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa de um poder aquisitivo razoável, e falando sobre povos não alcançados, falando sobre a igreja se envolver em levar o evangelho, se preocupar com Mateus 24:14, não é? E aí eu falei um pouco sobre a obra na África, falei um pouquinho sobre a obra na Índia, e ela fez a seguinte colocação: o que nós temos a ver com esse povo? Tem tanta necessidade aqui no Brasil, tem tanta coisa para fazer aqui. Falei: está certo, querido, está certo que tem muitas coisas para fazer aqui, mas se eu e você, se nós dissermos que nós não temos nada a ver com esse povo, fica claro que nós não enxergamos ainda o Evangelho, fica claro que nós ainda não entendemos a revelação de Deus, fica claro que nós ainda não sabemos o que é ser igreja, fica claro que nós ainda somos cegos espirituais, porque na verdade, amados, se você é igreja, se você está aqui essa noite, eu quero te dizer uma coisa: é necessário você ter no seu coração as nações, porque o coração de Deus está nas nações. É necessário você se preocupar com a pregação a todos os povos, para que todos conheçam o Evangelho, não é? Eu tive uma oportunidade esses dias de pregar para vários líderes de várias igrejas. Eu disse para eles: olha, eu preciso ser verdadeiro com vocês. Eu acredito que uma igreja que não se envolve com missões, ela está fora da vontade de Deus, ela não entendeu o propósito de Deus, ela não entendeu a necessidade de Mateus 24 até hoje. Deixa eu ler um texto com você, se você quiser abrir, está em Efésios no capítulo 1, eu vou ler só um verso por enquanto. O verso 18, Paulo diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Não é os olhos físicos, é os olhos do coração. O coração é o nosso espírito. Iluminados os olhos do vosso espírito, do vosso coração,
para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vamos ler de novo esse texto, amado. Iluminados os olhos do vosso coração, ou seja, curados no espírito, curados com os olhos espirituais, sarados dos olhos espirituais, para saberdes. Essa luz, essa iluminação dos olhos espirituais, ela tem um propósito, irmãos. O propósito é para que possamos saber. Quando Deus nos cura, quando Deus cura a nossa cegueira, Ele cura com um propósito de fazer você saber. Saber, em primeiro lugar, qual é a vontade dEle. Saber, em segundo lugar, qual é o seu ministério, qual que é a sua esperança, qual que é o seu chamamento. Saber, em último lugar, a sua herança. Saber a glória, conhecer a glória do Senhor, saber a glória do seu chamamento, saber a glória da herança nos santos, a sua recompensa. Ele diz, iluminado aqui os olhos do nosso coração. Antes de Paulo conhecer Jesus, ele era cego só espiritualmente, irmãos. Fisicamente ele enxergava bem, mas quando ele encontrou o Senhor o cegou fisicamente. 3 dias depois, Paulo recebe uma cura, tanto no físico como no espiritual. Ele passou a voltar a enxergar fisicamente, e ele voltou a enxergar espiritualmente. Dali para frente a vida de Paulo foi outra, porque Deus o curou, tanto nos olhos físicos como nos olhos espirituais. Eu tenho dito muito que não há problema na cegueira física. O problema, irmãos, é a cegueira espiritual. A cegueira espiritual ela é muito pior do que a cegueira física. Eu me lembro logo quando eu me converti, apareceu um homem na igreja onde eu me converti, que ele era cego fisicamente, mas aquele homem ficou um tempo conosco, e ele nos ensinou coisas tão preciosas, ele nos ensinou coisas tão grandes, coisas tão profundas, mas ele era cego fisicamente, mas espiritualmente não. Os olhos dele físicos não funcionavam, mas os olhos espirituais daquele homem era extraordinário, porque ele ficava tempo com Deus, ele ficava trancado com Deus num quarto, e aquele homem ficou uma semana ensinando coisas maravilhosas para nós. Então Paulo, ele foi curado tanto no físico como no espiritual. Irmãos, essa geração, ela precisa receber luz, essa geração precisa de revelação, essa geração ela precisa de entendimento revelado, essa geração precisa entender o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Nós encontramos hoje um monte de cristãos, irmãos, que não sabem a sua origem, não sabem o porquê está aqui, não sabem para onde está indo. Ele diz, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes, para você saber, para você conhecer. Deus quer trazer entendimento revelado a nós, irmãos. Quando Paulo ora por nós, em Efésios capítulo 1, ele ora para que nós recebamos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Deus quer trazer entendimento espiritual. Deus quer trazer luz sobre nós, para que possamos enxergar os nossos dias. Amados, Jesus comparou a nossa geração, Jesus comparou os nossos dias com 2 gerações. Jesus comparou o nosso tempo com 2 tempos. Primeiro ele comparou os nossos dias com os dias de Noé. Nos dias de Noé, amados, havia uma grande apostasia. Noé ministrou a palavra de Deus por mais de 120 anos. Somente a sua família, as suas noras se converteram. A geração de Noé era uma geração marcada pela apostasia, uma geração que não cria. Segundo, Jesus comparou a nossa geração com a geração de Ló. A geração de Ló era a geração do prazer sexual. Era a geração do culto ao corpo. Nós estamos vivendo dias, amados, em que nós precisamos de uma revelação maior do Senhor. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos de uma igreja consciente do seu chamado, do seu ministério, do seu propósito, o que nós estamos fazendo. Eu preciso ser verdadeiro com os irmãos, eu sou muito transparente. É difícil a pessoa, aliás, é fácil uma pessoa perceber quando eu estou triste, eu não dou conta de disfarçar. É fácil as pessoas perceber quando eu estou contrariado. É fácil, eu não consigo ser falso, eu sou muito autêntico. E eu quero dizer para os irmãos,
que depois que eu me aproximei desse ministério, Deus tem provado muito, Deus tem mostrado para mim muitas coisas, mas a coisa que Deus mais tem falado comigo no tempo que eu estou nesse ministério, é o quanto esse ministério está vendo coisas que muitos ministérios não estão vendo. O valor às pessoas, o valor aos povos não alcançados, o valor, o desejo de ir aonde as pessoas não têm vontade de ir. Amados, eu confesso para vocês, não é muita gente que quer lá o sertão, não é muito ministério que quer aquele sertão. Muitos ministérios fazem trabalho lá no sertão, mas eles não querem viver lá, não querem estar lá. Muitas pessoas falam da Índia. Essa semana eu mostro falando para uma pessoa que a Índia tem menos de 1% de cristão. Cristão verdadeiro na Índia tem menos de 1%, amado. De 1 bilhão e 300 milhões. Eu disse para ele, olha, eu estou orando. Meu coração está ardendo. Eu desconfio que eu vou passar os meus últimos dias na Índia. Mas ninguém quer ir, amados. Você olha para a igreja. Eu estava explicando para minha esposa agora na vinda. Nós não entendemos o porquê ainda nós não entendemos tudo ainda, o porquê que Deus permitiu toda essa situação da pandemia, mas algumas coisas já comecei a perceber, irmãos. Essa situação, ela veio para revelar, ela veio para dar uma oportunidade para um monte de gente que estavam dentro das igrejas, amando o mundo, desejando o mundo, querendo ir para o mundo, mas afinal de contas eu estou numa igreja, afinal de contas eu sou um crente, as pessoas sabem que eu sou crente, sabe que eu sou evangélico. Essa pandemia, Deus deu oportunidade, fechou as igrejas e disse, agora quem quiser ir, vai, e muitos foram. Os pastores estão reclamando para mim que 15 a 20% das suas igrejas não voltaram. Então Deus começou uma limpeza na igreja. Segundo lugar, irmãos, Deus nesses dias, não sei se você está percebendo, como que a igreja, ela está sendo reduzida. Você sabia que a igreja está sendo reduzida? Sobretudo no Brasil, ela está diminuindo. Por que ela está diminuindo? Será que Deus parou de agir? Não, é porque Deus está preparando um povo diferente nesses dias. Um povo que tem revelação, um povo que tem luz, um povo que não está com a sua visão embaçada, um povo que entende que nós estamos nos últimos dias, um povo que entende o propósito pelo qual o Senhor está nos preparando esses dias, um povo que entende, amados, o que vem pela frente. Eu encontro muitos crentes vivendo hoje, irmãos, como se não houvesse amanhã, como se não houvesse um juízo, como se a vida fosse só isso aqui mesmo. Eu encontro muitos cristãos hoje, amados, se perdendo no mundo, se perdendo nesse ambiente de Ló e nesse ambiente de Noé, de incredulidade, de pecado. Eu peguei esses dias um número do acesso de cristãos na pornografia. Meu Deus, aquilo não pode ser verdade, aquele número não pode ser verdade. Há um desânimo, há uma frieza, irmãos, há uma apostasia. As pessoas parecem que perderam a revelação, as pessoas parecem que não entendem mais o que é o Evangelho, o que é ser um cristão, o que é ter compromisso com Deus, com a obra de Deus. Parece que as pessoas estão anestesiadas. Não sei se você está percebendo isso, não é? Quando você não enxerga bem, você tem medo de tudo. E nós temos hoje uma igreja medrosa, mas quando você enxerga bem, você não tem medo, porque você vê o Deus que você tem. Quando você enxerga bem, você não teme essa geração. Irmãos, Noé fez a diferença no meio daquela geração. A palavra de Deus diz que toda aquela geração se corrompeu, e Noé permaneceu justo e íntegro no meio daquela geração. Se nós recebemos luz, se nós recebemos revelação de Deus, se nós estamos, irmãos, entendendo o que Deus está fazendo hoje, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, não pense que esse mundo vai melhorar, né? Esses dias eu vi um pastor também pregando, dizendo, olha irmãos, é questão de tempo, tudo vai voltar ao normal. Normal de quê, irmãos? Que normal era esse que a igreja estava vivendo antes da pandemia? Antes da pandemia a igreja estava vivendo de evento em evento, irmãos. A igreja não estava nem aí com Deus. A igreja não está preocupada com nada, só com grandes eventos, muito dinheiro entrando e muita gente fazendo espetáculo. É só isso que tinha.
Volta antes para quê? A igreja antes da pandemia, ela estava melhor ou estava pior? Estava pior, queridos. Eu confesso para você, queridos, eu ando pelo Brasil, a igreja está melhor agora. A igreja está melhor, pode acreditar. E ela não vai voltar ao que era antes, em nome de Jesus. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. Então nós precisamos entender, Deus está purificando um povo, Deus está preparando uma igreja, amados, que no meio dessa geração corrupta não vai se corromper. Por quê? Porque já recebeu luz, já entendeu o propósito, já entendeu por que Deus chamou você, já entendeu qual que é o seu chamado. Eu já disse, mas não custa repetir, não existe crente de banco, todo mundo aqui tem um chamado de Deus, amados. E você precisa receber o entendimento e a revelação de Deus, do qual é o seu chamado, e servir a Deus no seu chamado. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, Jesus continua o mesmo. Ele disse assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A palavra de Deus não mudou, diz, no meio de todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós precisamos entender, irmãos, quem nós somos, o que está dentro de nós, quem é o nosso Deus, e não temer. A geração de Ló, amados, está aí, e ela vai se fortalecer a cada dia. Se você ler sobre os últimos dias na Bíblia, amados, a coisa vai ficar muito pior, mas Deus vai nos livrar da geração de Ló, Deus vai nos livrar dessa corrupção, porque nós temos revelação, nós temos luz, nós temos entendimento, nós não somos cegos, nós estamos enxergando, nós estamos vendo. Outro dia um irmão meu disse assim para mim, eu não sei como é que você consegue ser tão religioso nesse nível. Eu falei, eu não sou religioso, eu tenho um relacionamento com Deus, e quanto mais eu me relaciono, mais eu quero estar com Ele. Isso é a revelação de Deus. Abra a sua Bíblia comigo em Marcos no capítulo 8. Marcos capítulo 8. Vamos ler um texto a partir do verso 22. Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. Diz assim o texto. Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que lhe o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. 25. Então novamente lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe, não entres na aldeia. Amados, tocar ou receber o toque de Jesus, implica em receber o seu poder. Diga comigo, tocar ou receber o toque de Jesus, implica em receber o poder de Deus. Você precisa tocar em Jesus. Alguns capítulos atrás, nós temos uma mulher doente, enferma, com hemorragia, sangrava o tempo todo. Essa mulher ouviu falar a respeito de Jesus, tocou em Jesus e foi curada. Agora que alguém diz para Jesus, toca no cego. Então às vezes é você que toca em Deus, e às vezes é Deus quem toca em você. Agora preste atenção, a mulher do fluxo de sangue, ela tinha visão, ela conseguia ver, então ela rompeu com a multidão, ela identificava Jesus, ela foi até Jesus. Então ela toca. Quando você vê, você toca. Existem muitas áreas da sua vida que hoje você está tocando em Jesus, porque você tem luz. Mas esse homem, foi necessário Jesus tocar nele. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida agora. Muitas coisas na sua vida que está oculto, Jesus vai tocar para que você possa ver claramente. Receba o toque de Jesus. Vamos tocar no Senhor. Eu tenho feito essa oração. Eu tenho pedido ao Senhor, não me deixe sem revelação, Senhor. Não me deixe sem luz. Não me deixe sem entendimento. Não me deixe perdido, como eu estou vendo alguns que não conseguem enxergar, que não conseguem ver o que está acontecendo, que não conseguem enxergar, amados, que nós estamos muito próximos da vinda do Senhor, e não conseguem enxergar o quanto nós precisamos estar comprometidos com Mateus 24:14.
É interessante que no verso 23, Jesus pega esse homem pela mão, e Jesus faz algo aqui. Jesus tira ele daquela aldeia. Jesus não só toca nele, como Jesus pega ele e tira ele daquela aldeia. Por que Jesus tirou esse homem daquela aldeia? Porque aquela aldeia, Jesus havia amaldiçoado ela. Deixa eu ler o texto para você, se você quiser abrir, está em Mateus capítulo 11. Jesus amaldiçoou aquela cidade. Mateus 11, 21 diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Jesus estava nessa aldeia. Foi na aldeia de Betsaida que ele encontrou esse cego. Ele havia amaldiçoado aquela aldeia. E por que ele amaldiçoou aquela aldeia? Porque aquela aldeia era um ambiente de pessoas incrédulas. Essa aldeia era um ambiente de pessoas que não acreditavam na palavra de Deus, não acreditavam em Deus. Então Jesus pega ele e tira ele desse ambiente. Amados, se você quiser continuar recebendo a luz de Deus, você vai ter que evitar ambientes de incredulidade. Determinados lugares, Deus vai falar com você: sai desse lugar. Tem gente aqui essa noite que Deus está falando com você. Você precisa sair de alguns ambientes que você está, que não está fazendo bem a sua visão, que atrapalha você ver o reino. Irmãos, vamos lá no mundo pregar o evangelho, vamos lá nas pessoas pregar o evangelho, mas não vamos viver em ambientes onde Deus não é honrado, onde a palavra não é crida. Alguns ambientes Jesus quer que você saia dele, porque é ambiente de pessoas endurecidas, ambiente de pessoas que não creem, ambiente de pessoas que atrapalham a sua visão, ambiente de pessoas que colocam tropeço. Amados, a internet, tem muitos lugares que Deus diz para você hoje: sai disso. As redes sociais, boa parte dela é Betsaida, é lugar de crente pecar, é lugar de crente não conseguir enxergar a visão de Deus. Jesus tira ele daquele ambiente: sai daqui, eu já amaldiçoei esse lugar, as pessoas aqui não acreditam em mim, não creem no evangelho. Jesus tira ele para fora daquele ambiente. Irmãos, o mundo contamina a sua visão. Muitas coisas que estão no mundo nos atrapalham a ver, a enxergar a visão de Deus. Quanto tempo você gasta com a palavra? E quanto tempo nós gastamos com rede social? Quanto tempo nós estamos envolvidos com Deus, com a oração, com o tempo a sós com o Senhor? E quanto tempo nós estamos envolvidos com Betsaida? O que é Betsaida aqui essa noite? As redes sociais, a TV, as coisas que nós nos envolvemos com ela, que não nos traz o entendimento de Deus. Eu recebi um relatório um tempo desse atrás. Eu tenho um site que eu recebo vários relatórios, que os cristãos no Brasil, eles leem menos de um capítulo da Bíblia por semana. Menos de um capítulo da Bíblia por semana. O que será? Qual é a medida de revelação desse crente que lê a Bíblia, um capítulo da Bíblia por semana? Qual é o nível de revelação dessa pessoa? Irmãos, muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus. Nós temos toda a revelação de Deus na nossa mão, né? Semana eu gravei um vídeo falando aos empresários. Falei: você quer ser um empresário bem sucedido? O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Se você ler um por dia, no final do mês você lê o livro todo. Ensina você a relacionar com a sua família, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua empresa, com o dinheiro, com o negócio. Ensina todas as coisas. Ensina você a ter temor a Deus. Mas nós desprezamos a revelação de Deus. Em Gálatas, no capítulo 5, no verso 9, Paulo diz que um pouco de fermento é um pouco, não é muita coisa. É um pouco só de fermento. Ele leveda, ele estraga tudo que foi construído. Nós precisamos, nesses dias, amados, cuidar melhor da nossa visão. No final nós vamos ver um pouquinho sobre a igreja de Laodiceia. Eu tenho lutado comigo mesmo e falado para Deus: Senhor, eu me recuso a ser a igreja de Laodiceia. Amados, a igreja de Laodiceia é a igreja atual.
E quando você olha para aquela igreja, meu Deus, que rasura, que desvio. Aquela igreja está equivocada, irmãos. Aquela igreja está desviada. Qual é o problema da igreja de Laodiceia? Falta de revelação. Falta de olhos abertos. Falta de visão. Falta de enxergar as coisas claramente. Deixa eu ler um texto com você, está aí no capítulo 8 de Marcos, verso 14. Volte um pouquinho. Verso 14 diz assim: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco. Não tinham consigo senão um só. 15. Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus está dizendo o seguinte: você está curado? Você tem a visão de Deus? Cuidado com dois fermentos. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a religiosidade. O fermento dos fariseus é a religião. Fermento dos fariseus, irmãos, é aquelas pessoas que têm regra, mas não têm prática de vida. Fermento dos fariseus é uma vida de aparência, mas que não condiz. Fermento dos fariseus é a vida hipócrita, é a vida cristã vivida de forma hipócrita. Depois ele diz: cuidado com o fermento de Herodes. O fermento de Herodes é a política, ou melhor, é a politicagem. E é interessante, irmãos, como que a igreja hoje ela está sendo afetada por esses dois fermentos. É interessante como que a igreja hoje, ela infelizmente está pegando esse caminho de uma vida de aparência e não de realidade, e como que a igreja está envolvendo com a politicagem, não com a política. Nós não temos como escapar da política, irmãos, mas a politicagem não. Eu já estou vendo gente pregar em João 8 e dizer: olha, esse é o versículo do nosso presidente. Conhecereis a verdade os libertará. Esse não é o versículo do presidente, irmãos, esse é o versículo de Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Eu já estou vendo nas redes sociais os evangélicos, como que eles convertem as pessoas. Se uma pessoa famosa faz uma coisa de bem, já coloca ele como evangélico. Já coloca ele como cristão, já coloca ele como um exemplo. Nós estamos envolvidos, a igreja está se envolvendo cada vez mais com o fermento da política, da politicagem, misturando as coisas, amados. O reino de Deus, ele é poderoso e ele está dentro de você. O reino de Deus, que Jesus disse que está dentro de nós, ele é poderosíssimo. Ele não precisa de ajuda, não precisa de muleta. Quem entende isso, diga amém. É interessante que Jesus ora com esse cego duas vezes. Primeira vez que Jesus ora com ele, Jesus pergunta assim: o que você vê? O que ele estava vendo? A resposta dele para Jesus foi: eu vejo homem como árvores. Eu vejo homens como árvores. Ou seja, visão distorcida. Jesus olhou e disse: está errado, tem alguma coisa errada com ele. Ele está confundindo pessoas com árvores. Alguns mais cheinhos, como eu, era pé de manga. Outros magrinhos, era pé de mamão. Eu vejo homens como árvores. Amados, eu quero te dar uma palavra. Jesus não quer que você veja em parte. Jesus quer que você veja completamente. Ele quer que você veja tudo, claro. Ele quer que você tenha a visão clara, sem nenhuma sujeira, sem estar embaçado. Eu vejo homens como árvores. Jesus diz: para, está errado. Vamos ver em Apocalipse? Vai lá comigo para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, eu vou ler o verso 17, o verso 18, diz assim: a igreja de Laodiceia conversando com Jesus, no verso 17 ela diz: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Tem a ver com a igreja hoje? Que só pensa em dinheiro, que acha que tem dinheiro, tem tudo? Vê se essa igreja aqui, irmão, não é a cara da igreja hoje. Não é? Vou ler de novo. Estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Ela diz para Deus: eu estou bem. Ela diz: eu estou legal, eu não preciso de nada. Para te falar a verdade, eu não preciso nem de Deus. Irmãos, tem líderes no Brasil hoje que não precisam mais de Deus. Eles têm o poder do dinheiro, eles têm o poder da mídia. Eles não precisam nem de Deus, eles nem oram mais para Deus. Ele só determina. Eu não sei onde os crentes arrumou esse negócio de determinar. Ele nem pede mais para Deus, ele determina.
Ele determina e leva as pessoas a crer que ele determinou e vai acontecer. Não importa se é a vontade de Deus ou não, se Deus está naquilo ou não, se aquilo bate com as Escrituras, se aquilo tem a ver com as Escrituras. Ele está rico, tem dinheiro, eu tenho poder, porque dinheiro nesse mundo é poder. A única coisa que Deus chama de Deus na Bíblia é dinheiro. Então essa igreja diz para Deus: Senhor, eu estou rico, eu não preciso de nada. Ela diz para Deus: eu não preciso de nada. Sabe por quê? Porque ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Ela acha que ter um belo de um prédio, ter um avião, ter músico, ter fama, ter uma banda famosa, isso é a vontade de Deus. Mas isso não é, isso é uma pobreza sem medida, amado. Porque Deus olha para aquela igreja e diz: vocês estão equivocados, vocês estão vendo tudo errado, você está confundindo riqueza. Riqueza não é bens, riqueza é uma vida com Deus. Riqueza é ter o Espírito Santo. Riqueza é ter Jesus. Riqueza é ser nova criatura. Riqueza é ser de Deus. Não importa onde você esteja. Para muitas pessoas o sertão é o lugar mais pobre do Brasil. Mas eu vi tanta riqueza naquele lugar. Riqueza de vida, riqueza de coração quebrantado, riqueza de servos. Irmão, nós ficamos na casa de uma mulher, meu Deus, que mulher, mulher serva, tratando a gente como se nós fôssemos príncipes. Eu me senti um príncipe na casa daquela mulher, queridos, cuidando bem, perguntando o que eu queria comer. Ela descobriu que eu gosto de peixe, foi lá e achou um belo de um peixe para mim. Eu vi muita riqueza ali, pessoas prontas para servir a Deus, pessoas que amam a Deus, pessoas que apesar de tudo, da luta, ofertam na obra de Deus, têm prazer em colocar em missões. Ali eu vi uma igreja rica, ali eu vi uma igreja que entendeu, mas essa igreja aqui, ela está equivocada. Ela chega a dizer que ela não precisa de coisa alguma. Você tem ideia da medida da cegueira? Você consegue medir o nível de cegueira dessa igreja? Dizer para Deus: estou bem, olha aí, na garagem, estou bem, olha lá na conta corrente. Verdade, o senhor é dispensável. O senhor é dispensável. Eu não preciso de mais nada. Aí Deus se vira para essa igreja e diz: nem sabe. Como vocês são cegos. Como vocês precisam de revelação. Como que vocês precisam ser iluminados. Como que vocês precisam do colírio. Como que vocês precisam entender. Amados, parte da igreja até hoje não entendeu nada, queridos. Por um evangelho mal pregado. Boa parte das pessoas no Brasil vivem um evangelho equivocado, onde eles pensam em si. Sabe o que é, em algumas igrejas, ser um cristão abençoado? É ter um carro bom, de preferência importado, é ter uma casa bonita lá no Alphaville, essas coisas rasas, essas coisas insignificantes. Eu me esqueci, mas se eu não me engano é o profeta Jeremias. Ele não permite você comparar a glória, o futuro, o que vai ser revelado para nós, com as coisas dessa terra. Não pode ser comparado. Paulo diz isso, que a glória a ser em nós revelada, não pode ser comparada a isso aqui agora, irmãos. Pessoas rasas, pessoas que não têm a luz, pessoas que não têm a revelação, elas se apegam nessas coisas. Aí Deus diz: olha, em primeiro lugar, vocês são infelizes. Pastor? Você está vendo o número de suicídio no meio dos cristãos? Vamos além. Você tem visto nos últimos anos o número de suicídio de pastores? Por que ela está tão bem, mas está se suicidando? Por que ela está tão bem, mas quer morrer? Por que ela está tão bem, mas lota os consultórios dos psiquiatras, dos psicólogos? Por que ela está tão bem, mas é avarenta? Por que ela está tão bem, mas está dando tudo pela fama? Vai se criar agora um reality evangélico. Porque aparecer é importante. Aí ele disse: é infeliz. Sim, é miserável. Meu Deus, meu Pai, isso aqui não te assusta não? Um cristão miserável, uma igreja miserável. Aí ele diz: pobre, mas é cego também. Nem roupa tem. Não tem a vestidura branca. Não tem o óleo na cabeça, não tem a vestidura branca. Ela está cega. Aí ele começa a aconselhar essa igreja. Olha o verso 18: aconselho-te que de mim, é dele, ele que tem, compres ouro refinado, a justiça, ouro refinado pelo fogo para enriqueceres. O que enriquece é a justiça de Deus.
Vestiduras brancas, fala de salvação, de pureza, de santificação, de vida, não é? Para te vertires, a fim de que não veja, que não seja manifestada a tua nudez, a tua vergonha. Aí ele diz, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Amado, o colírio não cura a cegueira. Colírio não é para cura de cegueira. Não existe, pelo menos eu não sei. Eu não conheço colírio que cura a cegueira. Mas o colírio, ele limpa a visão. O que Deus quer fazer hoje sobre nós, amados, é trazer entendimento. É trazer mais revelação. É trazer mais luz. Para nós sabermos. Para não viver uma vida cristã equivocada. Para não perder o rumo, para não perder o propósito, para não gastar tempo com as coisas que não merecem o nosso tempo. Olhe para mim por um instante, por favor. Procure essa semana a descobrir, a organizar a sua vida, a trazer uma disciplina na sua vida, aonde você está gastando tempo que não merece o seu tempo, aonde que você está gastando tempo que não te edifica, onde você está gastando tempo que não contribui para que você veja a vontade de Deus. Eu tenho estado atento a essas coisas. Eu tenho identificado alguns inimigos da nossa visão. Não é? Eu tenho visto, irmãos, como a filosofia. A filosofia que coloca o homem no centro. Como que ela tem cegado muitas pessoas. Nos últimos anos, a igreja olhou mais para o homem do que para Deus. Nos últimos anos, a igreja olhou mais para o homem do que para Deus. E se firmou mais em que o homem prega do que diz as Escrituras. Paulo fala sobre os irmãos de Bereia. Aqueles irmãos eram nobres, porque toda a pregação que você fazia para eles, ele ia conferir nas Escrituras para saber se era daquele jeito mesmo. Mas nós estamos vivendo uma geração onde está se misturando filosofia com o Evangelho. Onde o homem vai tomando o centro, o Espírito Santo vai saindo. Onde o homem é o centro e não Jesus. Onde as pessoas buscam a mão do apóstolo e não a mão do Senhor. Onde as pessoas buscam a admiração de homens e não a aprovação do Senhor. Interessante como que Paulo se desesperava diante de Deus, com medo de não ser aprovado. Eu estava pensando nisso hoje. Até que ponto nós estamos com medo de não ser aprovados por Deus? Perdemos esse medo, irmãos. Sabe por quê? Porque tem um evangelho misturado com filosofia, com coach, que diz o seguinte: o importante é você estar bem. O importante é você estar bem. O importante é você estar feliz. Tempos atrás eu conversava com uma pessoa que estava fazendo algo errado. Muito errado. É explícito nas Escrituras que Deus não concorda com aquela atitude dele. Ele disse para mim, sabe, Geraldo, mas Deus falou comigo. Eu falei, o que Deus falou com você? Deus falou comigo que Ele quer que eu seja feliz. Bom, então não importa mais a palavra. Não importa mais as Escrituras. Importa é o que Deus falou com você, se é que Deus falou com você, porque eu desconfio profundamente que Deus falou com você. Porque as Escrituras dizem que Deus é o contrário. Deus pensa o contrário disso. Deus não foge das Escrituras. Ele vela para cumprir essa palavra. A ciência hoje, irmãos, você não está vendo agora, nessa pandemia? A ciência está sendo colocada no lugar de Deus. Eu creio na ciência, mas a ciência que eles estão falando aí, irmãos, é uma ciência que remove Deus. Ai da ciência sem Deus, porque é Deus que capacita o homem para todas as coisas. Mas a ciência que está aí hoje, ela está eliminando Deus, está pondo Deus de fora, não é? O sistema pecaminoso, que é o mundo, está avançando a cada dia, e parece que tem muitos cristãos que não enxergam o avanço das trevas. Há poucos anos atrás, era muito difícil, amados, um jovem ter um acesso à pornografia. Hoje a pornografia está dentro dos nossos lares, com esse aparelhinho que está aí na sua mão, na sua bolsa, de acesso fácil. Hoje você tem no Instagram cristãos se exibindo de forma sensual.
Ainda coloca lá embaixo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai faltar o céu para ela. Irmãos, nós estamos vivendo um dia de sodomia. Nós estamos vivendo o dia do prazer. Nós estamos vivendo dias, amados, que nós vamos entender. Nós estamos no contexto de Noé, no contexto de Ló. Mas tem duas figuras, nos dois contextos. No contexto de Noé, houve um homem que andou com Deus, Enoque. Por que Enoque andou com Deus, irmãos? Porque Enoque tinha a revelação de Deus. Enoque andava com Deus. E Deus o tirou daquela situação. Deus tirou daquela geração. Enoque andava com Deus e já não era. Preste atenção. Enoque andava com Deus e já não era. Eu vou dizer para você, queridos, qual é o propósito. Por que Deus quer derramar luz sobre nós hoje? Para que Deus quer abrir os nossos olhos? Para que você desapareça e Ele apareça em nós. Enoque andava com Deus. O nosso desafio no meio dessa geração é andar com Deus. Noé foi íntegro. Eu não preciso me corromper com o sistema. Eu não preciso, eu tenho revelação de Deus. Ah, mas você vai na contramão. Eu prefiro ir na contramão, amados, dentro da vontade de Deus, do que agradar. Deixa eu te dar uma palavra. Você não precisa agradar, sabia? Você não precisa agradar a todos, não. Esquece isso, para com isso. Isso vem do politicamente correto. Se no tempo dos apóstolos já não agradava, imagina nos dias de hoje. Para com esse negócio de querer agradar todo mundo. Não, mas se eu colocar isso aqui, fulano pensa diferente. Eu amo muito ter uma comunhão, vou na casa dele toda semana. Ele vai ficar chateado. Irmãos, não é tempo mais disso. É tempo de nós recebermos a luz do Senhor, caminhar naquilo que Ele tem para nós e esquecer, amados. Esquecer o que vai acontecer. Paulo tinha medo de ser desqualificado. Nós temos que viver com entendimento, irmãos. Quando Jesus ora novamente por esse homem, ele diz assim: agora eu vejo perfeitamente. Não estou mais vendo o homem como árvores. Agora eu estou vendo. Minha visão foi limpa. Agora eu estou enxergando. Irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida, que você verá perfeitamente em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, deixa eu ler um outro texto com você. Provérbios capítulo 29. O verso 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Vou ler de novo. Mas não havendo profecia, visão, diga comigo, profecia é visão. Ele diz: não havendo visão, não havendo profetas, profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O profeta é a voz do Senhor para nós. O profeta é a voz do Senhor para o povo. Irmãos, nós precisamos dos profetas hoje. Dos verdadeiros profetas. Porque o profeta dá destino. O profeta revela o futuro. O profeta traz a voz de Deus. O profeta, ele enxerga lá na frente. O profeta te livra dos tropeços. Nós vivemos dias, amados, de poucos profetas. E os poucos que existem, parte deles, são profetas por causa de dinheiro. Eu tenho orado, eu tenho estudado o profeta no Velho e no Novo Testamento. No Velho Testamento, era justo você procurar um profeta quando você não tinha uma direção, quando você não sabia para onde você ia, quando você não tinha uma luz que você fazia, você ia ao profeta, porque o profeta direcionava você. No Novo Testamento, amados, o profeta não deixou de existir, mas no Velho Testamento, o Espírito não habitava em ninguém.
Ele só visitava algumas classes. O profeta, por exemplo, era uma classe visitada pelo Espírito de Deus, mas não era habitado pelo Espírito de Deus. No Novo Testamento, todo crente que nasceu de novo, o Espírito de Deus está nele. Mas o ministério do profeta no Novo Testamento não acabou. Tanto que está lá nos 5 ministérios. Mas nós precisamos entender o profeta no Novo Testamento. Que o profeta no Novo Testamento é o pregador. Quando Paulo está explicando o seu ministério, ele diz: irmãos, Deus me chamou para apóstolo, para pregador e para mestre dos gentios. Aonde Paulo arrumou o pregador? Quem é o pregador ali? É o profeta dos 5 ministérios em Efésios capítulo 4. Então, durante uma pregação, pode sair uma profecia para você. Durante uma pregação, você pode estar recebendo luz, pode estar recebendo direção de Deus para a sua vida, para o seu negócio, para o seu ministério. Mas nós precisamos hoje de profeta que não tem medo, amados. Eu vou contar um fato para vocês, esse fato me ensinou muito. Alguns anos atrás, eu fui convidado para fazer um casamento em Brasília, casamento chique, de uma prima minha que estava casando com o filho de um embaixador da Guatemala. Um clube chique. Naquela época eu tinha um Cadete. Quem lembra do Cadete? Irmãos, quando eu coloquei meu Cadete no estacionamento, ele virou uma bicicleta. Só tinha carro importado. Aquele salão chique, todo mundo chique, aquelas madame chique. E eu estou lá de trás de uma caixa de som. Porque Deus não tinha me dado uma palavra para pregar naquele casamento. Eu desesperado. Irmãos, eu suava, que pingava. E olha que o ar-condicionado era bom. Eu dizia: Senhor, o que é que eu prego nesse casamento? Aí de repente Deus vem e diz assim para mim: prega sobre pecado. Eu falei: sai de mim. Essa voz não vem do Senhor. E a voz veio de novo: prega sobre pecado. Eu falei: Senhor, como que eu vou pregar num casamento de ímpio sobre pecado? Aí o Espírito Santo falou assim: é aqui mesmo que tem que pregar sobre pecado. E foi aquela luta, irmãos, eu dizendo não, e Deus dizendo sim, e eu dizendo não. Comecei a pregação no casamento, e fui ali no enrolation, né? E Deus falando: fala. E Deus falando: fala. Eu tentando enrolar Deus falou: fala. E eu tomei uma coragem, irmãos, e eu falei. Mas eu falei sem meias palavras. Eu chamei adultério de adultério mesmo, não foi um caso não. E rico é diferente de pobre. Você já viu o pobre chorando? Ai! Faz um barulho, escorre catarro, ele dá grito, chuta o cachorro. Rico não, irmãos. Vou fazer um lenço aqui para você ver rico chorando. Rico chora assim, ó. Que é para não estragar a maquiagem. Estou lá pregando, irmãos, aquelas mulheres, aquelas madames, tudo chorando. Termina o casamento, começa a mulher a me procurar. Aquelas madames: porque eu estou em adultério, porque eu estou traindo meu marido, confessando. O que é que eu faço? Falei: se arrepende, confessa, larga isso, aproveita e recebe Jesus para ser salvo. Precisamos de profeta de verdade nesses dias, irmãos. Para começar dentro da igreja. Não é profeta para fora, é profeta aqui dentro. Porque Deus nesses dias, Ele quer fazer coisas grandes no nosso meio. É interessante as coisas. Essa semana Deus me deu um entendimento. Eu fiquei maravilhado. Do capítulo 3 do livro de Gênesis, estou terminando, até o capítulo 11, amados. Você tem a queda e os resultados da queda. Capítulo 3 você tem a queda, não é? E a perda da comunhão com Deus. No capítulo 4 você tem o primeiro homicídio da história. Caim matou Abel. No capítulo 6 você tem a corrupção total da humanidade. No capítulo 7 e 8 você tem o juízo de Deus através do dilúvio. No capítulo 11 você tem a Torre de Babel, que é o homem tentando chegar ao céu sem Deus. A Torre de Babel, eles queriam ser famosos. Eles disseram: vamos fazer uma torre e vamos tornar o nosso nome célebre. Vamos chegar no céu sem a ajuda de Deus. É isso. E no verso 12, Deus começa um processo de salvação. Deus começa um processo de redenção. No capítulo 12 você encontra Abraão. Agora, se eu perguntar aqui essa noite, amados, quem era Abraão? Quem é Abraão?
Provavelmente alguém vai levantar e dizer, é o pai da fé, é o pai da fé, certo. Quem é Abraão? É o patriarca, certo. Quem é Abraão? É uma tipologia do pai que oferece o filho em sacrifício, certo. Mas Deus não começou o processo de redenção e de restauração do homem, não foi com o patriarca, não foi com uma figura do pai que sacrifica o filho, não foi com o exemplo de fé. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 20. Como que Deus começou o processo de redenção e de salvação do homem. Gênesis capítulo 20, o verso 7 diz assim: o rei de Gerar, Abimeleque, havia confiscado a mulher de Abraão. Aí Deus dá uma ordem àquele rei: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é, com quem que Deus começou, irmãos? Deus começou com um profeta, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se porém não as restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que você tem, tudo que é teu. Deus começa aqui o processo de restauração com um profeta. Essa tem sido a minha oração. Senhor, nos envia profeta nesses dias. Diz que esse profeta, ele vai interceder por você. Como que os profetas intercedem por nós, irmãos? Profeta é intercessor? Nós dividimos isso, né? Não, porque quando falamos de intercessão, a gente pensa só em oração. Mas como que os profetas intercedem por nós? Mostrando o caminho, queridos. Revelando para nós o caminho. Trazendo colírio nos nossos olhos. Mostrando a vontade do Senhor. Mostrando o caminho do Senhor. Porque foi isso que Deus falou, que Abraão faria aquele homem. Ele intercederá por ti. Ele vai salvar você, ele vai dar o caminho para você. Devolve essa mulher, isso aí vai ser maldição. Isso vai ser um problema para você, mas devolve para ele, porque ele é profeta, ele vai interceder por você, e você vai viver. Nós precisamos de profetas hoje, irmãos, porque os profetas, ele nos livra de pegar o caminho errado. Que o Senhor nos dê a graça de ouvir os verdadeiros profetas. Eu sou muito observador, amados. Tem alguns meses que nós estamos aqui. Eu tenho observado os dons que operam nesse lugar. Eu tenho observado os dons que operam no pastor Vonei. Eu tenho observado os dons que operam na pastora Luciana. E ontem foi muito forte comigo. Eu fiquei analisando a viagem para o sertão. Eu fiquei analisando o ministério desses pastores. E eu percebi algo, irmãos. Eu quero terminar com isso. Eu não tenho nenhuma necessidade de adular ninguém, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus está alinhando esse ministério para coisas extraordinárias nesses últimos dias. Nós estamos tendo aqui apóstolos, nós estamos tendo aqui profetas, e nós estamos tendo aqui missões. Quando nós olhamos para Abraão, o que a gente vê? Missões. Agora, Paulo diz que a igreja ela é edificada pelos apóstolos e pelos profetas. Preste atenção. Veja como Deus, esse final de semana, trouxe luz. Vocês perceberam que eu estou um pouco perdido nessa pregação? É porque eu ainda não entendi tudo, eu estou entendendo um pouco e já me atrevi a falar com os irmãos. Mas o que Deus me mostrou, Ele está abrindo o nosso entendimento. Os apóstolos e os profetas edificam. Os apóstolos, os profetas e Abraão completa a vontade de Deus. Missões, direção, fé, caminho aos povos não alcançados. Eu quero dizer para os irmãos essa noite,
que o Senhor está nos alinhando para coisas extraordinárias. Eu queria que você se preparasse, porque Deus vai usar você nesse ministério, e Deus vai usar você nesse lugar, para coisas grandes. Você recebe essa palavra? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Alguns anos atrás, olhe para mim um instante enquanto os instrumentos tocam. Alguns anos atrás eu estava ouvindo um grande homem de Deus, Christian Shen. Ele disse assim para nós: eu faço 2 orações todos os dias. A primeira oração que eu faço é: Senhor, dá-me entendimento. Todo dia eu faço essa oração: dá-me entendimento. E todos os dias eu peço para o Senhor colocar colírio nos meus olhos, para que eu nunca perca a visão de Deus. Queria que você levantasse as suas mãos ao Senhor agora, só você e o Senhor, enquanto a banda toca, e você clamasse agora a Deus: Senhor, dá-me entendimento. Saltando sobre e você levantasse a sua voz dizendo: Senhor, coloca colírio nos meus olhos. Diga: Senhor, coloca colírio nos meus olhos. Levante a tua voz, fala: Senhor, me dá entendimento sobre os montes do meu ministério, do meu chamado, da vontade do Senhor na minha vida, na minha empresa, no meu casamento, no meu negócio. Clame ao Senhor agora, diga: Senhor, eu não quero ser um cego, eu não quero ver distorcido, eu quero ver claramente. Diga para o Senhor agora: ó Senhor, eu me recuso a ser Laodiceia, eu quero o colírio do Senhor sobre os meus olhos. Eu me arrependo do meu orgulho, Senhor, eu me arrependo do meu orgulho, Senhor. Eu não sou rico, Senhor, eu sou pobre, cego e nu. Eu preciso da justiça, eu preciso do teu óleo, eu preciso do teu colírio. Clame ao Senhor agora pelo entendimento de Deus. Oh, queridos, esses são dias difíceis, são dias em que Deus está nos preparando para coisas grandes. Oh, Senhor, traga sobre nós o colírio, traga sobre nós o colírio, traga sobre nós o colírio, Senhor. Oh, Jesus, clame a Ele agora, clame a Ele: Senhor, dá-me entendimento, dá-me revelação, eu quero a tua luz. Oh, Senhor, eu não quero ficar sem a tua luz. Saltando sobre os montes Ele vem. Oh, eu quero saber onde eu vou gastar a minha existência. Peça ao Senhor agora, fale comigo, Senhor. Abre o meu entendimento, Senhor. Saltando sobre os montes Ele vem. Levante suas mãos a Ele, clame pelo colírio, clame pela luz, pela revelação de Deus. Aleluia, levante as tuas mãos a Ele, diga: Senhor, eu não quero ficar sem a revelação, eu não quero caminhar sem entendimento, não quero, Senhor, não quero, eu quero receber a luz dEle, eu quero receber luz. Oh, Senhor, em nome de Jesus, oh, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, dá-nos, Senhor, o entendimento. Espírito Santo, Espírito Santo, abre os nossos olhos, Senhor. Queremos ver, Senhor, queremos ver. Abre os nossos olhos, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração. Queremos saber, Senhor. Queremos entender, ó Pai. Fale ao nosso coração, Senhor. Queremos entender o propósito do Senhor. Ó Jesus, a sua mão na posição de receber, diga comigo: Senhor Jesus, dá-me entendimento, coloque o teu colírio nos meus olhos, diga: eu quero ver claramente. Mais uma vez, diga: eu quero ver claramente. Mais uma vez, eu quero ver claramente, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Quem recebe essa palavra da glória a Deus? O Senhor te dará entendimento. Virá sobre você a luz do Senhor. Ele colocará
colírio dos nossos olhos. Amém, queridos?